Olá, como você está? Continuamos com a nossa conversa matinal. Hoje, o título do devocional é Acusações. Foi escrito por Alisson Diogo Reis, da cidade de Blumenau, em Santa Catarina. E o Alisson se baseou em Oséias, o livro de Oséias, no Antigo Testamento, capítulo 4, do versículo 1 ao 3, que diz assim: Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas apenas juramento falso, mentira e assassinato, roubo e adultério, a violência e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto e todos os seus moradores desfalecem, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar estão morrendo. Todavia, que ninguém acuse nem repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. E ainda, Alisson, que fez este devocional, menciona a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Você já assistiu a um julgamento na hora em que são feitas as acusações contra o réu? Geralmente é um momento muito tenso, pois a partir disso iniciam-se as argumentações a favor e contra o acusado. Provas são apresentadas, embates acontecem. No final é lido o veredito, culpado ou inocente. Na leitura bíblica também há uma acusação sendo feita. Ainda não é o ambiente de um julgamento, mas é anunciado aos filhos de Israel que o próprio Deus tem uma contenda, uma controvérsia contra eles. A acusação é que a terra está de luto. O motivo é que entre eles não há verdade, amor, não há conhecimento do Senhor. O profeta Oséias tem a ingrata tarefa de anunciar isso ao povo. Mas a verdade, por mais difícil que seja, precisa ser dita. Verdade e amor são atributos de Deus em sua essência. E por não haver conhecimento do Senhor, tais características sumiram da sociedade. Mas a que tipo de conhecimento o profeta se refere? Não se trata necessariamente de ter informações a respeito de Deus, nem são os aspectos intelectuais. Conhecer a Deus é como relacionar-se com uma pessoa. Isso só é possível quando se está perto, se caminha junto, se aprende com Ele seguindo suas orientações. Assim é o Senhor, desde o início. Verdade e amor podem até aparentemente existir sem Deus, mas não passam de frutos artificiais que, no final das contas, não servem para nada, porque são falsos e resultarão na acusação do Senhor. O que fazer então? O Novo Testamento nos apresenta Jesus, o único caminho até o Pai. O próprio Filho de Deus veio a este mundo como um advogado, está na primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. O único caminho até ele. O próprio Filho de Deus veio a este mundo como um advogado, daqueles que admitem sua situação de pecadores e que não conhecem de fato a Deus como alguém pessoal. Jesus nos apresenta o Pai e possibilita que nos tornemos filhos daquele que é a verdade, que é o amor. Caminhe com Jesus e receba o veredito: absolvido. Oh, aleluia! Vamos pensar sobre essas coisas? Vamos falar sobre isso com o Senhor? Pai querido, que privilégio, mais uma madrugada aqui diante do Senhor. Muito obrigada. Obrigada pelo seu amor, pelo renovo das forças, pelo privilégio do trabalho, da saúde, por conhecer o Senhor, por ter a tua palavra diante dos meus olhos, este devocional, o teu cuidado sobre a minha vida. E isso é que eu estendo para o meu irmão que vem junto comigo nesse tempo de oração, para minha irmã que vem comigo nesse tempo de oração, como nós temos este prazer todos os dias
de buscar a tua presença, de ler a tua palavra, de ouvir a tua voz, de aprendermos mais com o Senhor, de relembrarmos daquilo que já ouvimos da tua parte. E o devocional de hoje fala sobre acusações, sobre sermos acusados se nós nos colocarmos como culpados, como pecadores, e que somos por causa da entrada do pecado, e termos a ciência e a consciência de quem somos nesta terra, o quanto nós precisamos do Senhor como o Criador, como o Senhor da vida, como aquele que sabe todas as coisas, porque por nós mesmos nós tomamos sempre as decisões erradas. Nós somos seres inteligentes, o Senhor nos criou como seres inteligentes, mas falíveis. Não é tudo que nós nos posicionamos e estamos corretos, nem toda palavra que sai da nossa boca, ela é verdadeira, ela é sincera, porque nós temos sempre guardado no nosso coração aquilo que nos interessa. Nós temos a intenção sempre de estarmos certos, de nos defendermos. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por poder ter esse momento aqui e abrir o meu coração junto desses meus irmãos, reconhecendo pecadores que somos, reconhecendo que o Senhor nos criou para sermos felizes, para sermos teus servos, suas criaturas, sermos teus filhos adoradores, mas que com a entrada do pecado tudo mudou. E o quanto nós reconhecemos que se o Senhor não for conosco, o que será de nós? O que será de nós? E nós queremos sim ter sempre a tua defesa, ter o Senhor como nosso advogado, termos a Jesus Cristo como aquele que se sacrificou na cruz por nós, nos dando um novo tempo, uma nova oportunidade, nos lavando com o seu sangue. Oh Deus, o Senhor tem nos ensinado a termos esse olhar espiritual, a enxergarmos além do que vemos nesta terra, irmos além contigo, isso é maravilhoso. Como diz Charles Swindoll, andarmos acima da mediocridade, querermos mais da tua parte, sermos seres preciosos nas tuas mãos no que diz respeito a todas as áreas da nossa vida, porque quando nós somos transformados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, tudo muda. É um processo, eu creio que é uma caminhada, não é num estalar de dedos. Nós precisamos sim todos os dias que o teu Espírito Santo vá cuidando de nós, vá nos ajudando a reconhecer cada pecado que cometemos, cada atitude, cada palavra que te entristece, aquela palavra que ofendeu aquele irmão, que ofendeu o esposo, que ofendeu a esposa, aquela palavra que ofendeu os pais, os filhos. Oh Deus de amor, tem misericórdia de nós. Nos ajude a nos reconhecermos falhos, a nos reconhecermos pecadores, mesmo lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, e que todos os dias precisamos voltar diante do Senhor e pedirmos perdão e pedirmos ajuda para que a nossa caminhada seja uma caminhada santa, uma caminhada com cada vez menos pecado, uma caminhada cada vez mais agradando o Senhor. E crendo que Jesus Cristo tem nos apresentado diante do Pai, tem nos advogado, tem nos ajudado, tem nos defendido, porque o Senhor um dia se inclinou e mudou a nossa história, aleluia. O Senhor teve prazer nesse sacrifício para nos dar um novo tempo junto do Senhor. Muito obrigada por isso. Então, Pai, vem conosco, vem nos ajudar a reconhecer o que temos realizado no nosso caminho e cada vez mais sendo purificados pelo Senhor, cada vez mais sendo tratados pelo Teu Espírito Santo, para que ao abrir da nossa boca saiam palavras abençoadoras, palavras que glorificam o Senhor, palavras de misericórdia, palavras em que nós nos identificamos com o outro como seres humanos falíveis e que necessitam de um abraço, necessitam de um cuidado especial, necessitam de uma atenção para com uma palavra, para com um prato de comida, para com uma ajuda financeira, para com um tempo de oração, um tempo de jejum juntos. Oh, Pai, nós queremos ir além desta terra, nós queremos ser pessoas cheias da Tua presença, gente que
o inimigo vai cada vez menos tendo espaço, vai enfraquecendo, ele vai tendo cada vez menos oportunidade de nos acusar. Como é bom podermos viver uma vida santa e vermos que o inimigo das nossas vidas, o teu inimigo, vai sendo desbaratado, vai se distanciando por não encontrar espaço em nós, na nossa casa. E isso é mérito teu, isso é mérito da ação do Senhor Jesus Cristo em nós, através do seu Espírito Santo. Pai, nos ensine, nos fortaleça, nos direcione cada vez mais a buscar o fruto do teu Espírito Santo, a sermos pessoas que têm um domínio naquilo que se fala, que se pensa, que se sente, busca ser trabalhados por ti, sermos pessoas generosas, misericordiosas, bondosas, gente atenciosa. Faz isso comigo, faz isso com esse meu irmão, com esta minha irmã. Pai, vem conosco no dia de hoje, nos fortificando em todas estas áreas, porque nós carecemos da tua intervenção no nosso passo a passo, no trabalho que vamos realizar no dia de hoje, na comida que precisamos comprar hoje, na conta que precisamos pagar, no remédio que é necessário ser comprado, no medicamento que nós cremos que há de ser a forma como o Senhor tem para cuidar da saúde desses queridos que estão enfermos, o médico que o Senhor está providenciando. Deus bendito, o Senhor sabe o quanto nós queremos cuidar do nosso corpo. Tantas vezes o cuidar deste corpo é difícil porque exige dinheiro, exige a oportunidade de ter um profissional conosco, olhando para nós. Em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor providencie esse profissional da medicina para aquele que precisa disso, para este meu irmão, para esta minha irmã, ou para alguém que lhe é querido. Providencie esse profissional. Dê sabedoria a este profissional em diagnosticar esta enfermidade, o medicamento necessário, os exames que são necessários, a marcação desses exames, a providência de fazer esses exames, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, o Senhor sabe muito mais do que eu, o que estou dizendo. Eu estou aqui clamando por esses irmãos queridos que precisam de uma porta aberta de emprego, que precisam de uma porta para ter oportunidade de conversar com sua esposa, ou oportunidade de conversar com seu esposo, com seus filhos, a oportunidade de buscar aí um amigo em que houve uma discussão, uma palavra torta e isso quebrou a amizade. Em nome de Jesus, tem misericórdia, que o teu Espírito Santo nos reconcilie com aquele que precisamos nos reconciliar, que o Senhor nos traga de volta a tua presença na área em que nos distanciamos. O Senhor sabe todas as coisas, nos ajude a reconhecer nossos pecados, nossas falhas, nossas limitações, nos ajude e nos ajude a ajudar aquele que precisa ter consciência disso. Dá-nos sabedoria, dá-nos amor, põe amor no nosso coração por aquele que precisa de verdade de ajuda na área que o Senhor sabe que ele precisa e que nós podemos ser úteis nas tuas mãos para chegar nesse suprimento, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Pai. Muito obrigada por nos permitir caminhar com o Senhor Jesus Cristo e sermos absolvidos de todo o pecado, sermos chamados filhos teus, filhas tuas, aleluia, sermos amigos teus, aleluia. Em nome do próprio Jesus Cristo, eu te agradeço e te bendigo. Obrigada, Pai. Obrigada por este tempo. Muito obrigada. O Senhor tem sido bom demais para comigo. O Senhor continua sendo bom. Obrigada. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Oh, meu irmão querido, minha irmã querida, amigos preciosos, que seja um dia em que o que chegar às tuas mãos, você realize com excelência, de forma abençoadora, para a glória dele mesmo. Beijos nas suas bochechas. Confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa
nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus.